Olá, povo! Boa noite, eu sou o Dedé Costa, estamos começando mais um Café com Teologia. Esse canal que tem uma proposta de trazer algumas reflexões sobre algum texto bíblico que nós escolhemos para colocar na nossa roda de conversa. E antes de nós apresentarmos os nossos convidados hoje, Pedrão, que hoje tem coisa boa aqui, hoje tem coisa boa do céu chegando. Eu gostaria de agradecer ao Cowork Chaves, que é do Alex, o Alex que tem nos apoiado aqui, que tem nos patrocinado esse podcast para que a palavra de Deus alcance a todos vocês. Eu gostaria também de agradecer ao nosso Vital Brasil Presentes, né? Nós temos novidade hoje, hein, Pedrão? Vital Brasil Presentes nos patrocinou com essa linda caneca, Café com Teologia. Daqui a pouco ela vai estar cheia de alguma coisa aqui. Tá faltando café, mas logo ele vem, Pedrão, a gente tomar aquele café e falar sobre a palavra de Deus, que é algo que a gente ama falar, que é algo que a gente ama estudar e ama falar sobre Cristo, sobre a sua palavra. E conosco nessa roda de conversa hoje, eu gostaria de começar apresentando o nosso excelentíssimo querido pastor Osmário, nosso querido pastor Osmário, que está conosco nessa noite, professor de teologia, pastor, amigo nosso. Nós estivemos ali junto no nosso seminário de louvor e adoração, numa palestra maravilhosa, pastor Osmário, naquele sítio que a gente teve, aquele dia agradável. Bom. E hoje o pastor aceitou nosso convite para se assentar aqui à mesa, para nós falarmos um pouco hoje sobre as Escrituras, sobre um texto que já eu vou falar qual é o texto que foi escolhido para essa nossa roda de conversa. Está conosco também o nosso pastor, excelentíssimo, querido pastor Elvio, professor de teologia ali também do Instituto Bíblico do Brasil para Cristo, e também o nosso reverendo, nosso pastor Jonathan, pastor e professor de teologia também do Instituto Bíblico ali, o Brasil para Cristo. Hoje o texto proposto nessa noite está lá no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, verso 21, que nos diz assim, ó, você que está nos ouvindo aí, já abre sua Bíblia, está nos assistindo, pega a sua Bíblia e abra lá em Mateus, capítulo 24, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então hoje é o texto que nós vamos aqui refletir sobre ele, extrair algumas informações, extrair aqui, tentar trazer aqui o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. E eu gostaria aqui de passar aqui para o nosso pastor Osmário para fazer a sua apresentação e falar algo sobre esse texto. Muito obrigado pelo convite. Sinto honrado por isto. É a primeira vez que eu participo de um trabalho como este. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. E vamos abrir as Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre este tema tão importante e atual. Sim. Nós estamos atravessando esse período, né? Sim. Chegamos a um tempo muito importante na vida da igreja, a questão das profecias, né? Somos esta geração que está vendo todos esses sinais cumpridos de uma só vez. Isso é impressionante. Nunca houve um tempo, um período, uma geração que está vendo todos esses sinais nos nossos olhos. Isso é maravilhoso. Ok? Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Se sinta em casa, pastor. Você faz parte aqui da nossa roda de amigos, dos nossos amigos, e é um prazer e uma alegria tê-lo conosco nessa noite. Obrigado. Pastor Elvio já esteve conosco aqui nos outros episódios e continuará conosco. Pastor Elvio, a sua abertura aí, tá? Boa noite a todos. Para mim é uma grata satisfação. Boa noite a todos. Para mim é uma grata satisfação poder estar com vocês mais uma noite aqui para aprendermos juntos um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje é um tema muito especial, muitas variantes de pensamentos, sim, né? E que o Espírito de Deus conduza esse trabalho, abra nosso entendimento e que possamos aqui falar pelo Espírito de Deus, que a palavra do Senhor traga edificação e não confusão no meio daqueles que nos ouvirem.
Então, boa noite a todos, que Deus possa abençoar essa noite tão maravilhosa. Vamos lá, pastor Jonathan. O reverendo, né? O reverendo Jonathan. Glória a Deus. Suas considerações aí, sua abertura. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, a turma. Aqui, uma honra poder estar aqui nesse episódio e poder sentar à mesa, né? Com grandes homens de Deus capacitados para falar sobre o assunto. E é uma honra para mim estar aqui com meu pai, né? Pastor Osmário, que ao longo dos anos vem estudando sobre esse assunto. E eu lembro que lá nos anos 95, 96, esteve em Israel para estudar sobre profecias bíblicas e todo ano, ele retira aí uns 4, 5 dias, né, pai? Em Águas de Lindóia para estudar sobre profecias bíblicas, né? As últimas profecias. E é um congresso internacional com a chamada da meia-noite. Então eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje. Hoje eu quero escutar e aprender. E é um tema importante e nós estamos aqui para interpretar o que a Bíblia diz. E interpretar o que a Bíblia diz é ouvir a voz de Deus. Que o Senhor nos use, que Ele, através das Escrituras, venha trazer edificação para a sua vida. Bom, gente, a gente já vai começar a falar sobre o texto, mas antes aqui, no último episódio, nós estávamos aqui e eu estava falando, pensando indo para casa, Pedrão, e falando assim, pô, seria bacana se a gente tivesse uma caneca, um copo com o nosso logo de Café com Teologia. Porque da última vez, né, a xícara amarela para trazer o destaque, exatamente, né? E eu fui surpreso, assim, quando eu cheguei na empresa pela manhã, eu recebi a mensagem do pastor Carlinhos, né, ali do Vital Brasil Presentes, e ele falou assim, Dé, eu ouvi o seu primeiro episódio, vi que você não tinha uma xícara adequada e ele nos presenteou com essa caneca. Bom, eu tenho uma surpresa aqui para todos que estão nos seguindo, para todos que estão já nos acompanhando. Pedrão, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o sorteio de 2 canecas para aqueles que estão inscritos no canal. Só para aqueles que estão inscritos no canal. Mas a gente precisa colocar algumas metas aí, né, cara? O que a gente pode fazer? Compartilhamento. Sei lá, 100 curtidas no vídeo? Nesse terceiro episódio? Podia, hein? O pessoal consegue. 100 curtidas? Não é pouco, não, Pedrão? Tá pensando Não, baixo, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem quantos inscritos aí no YouTube? 74. 74? Nossa, tanta visualização e só 74. Então vamos fazer o seguinte, se nós chegarmos a 100 inscritos no YouTube, nós vamos sortear uma caneca do Café com Teologia. Bacana? Se nós tivermos mais de 100 curtidas nesse episódio, nós vamos sortear 2 canecas. Boa. Então, 100 inscritos no YouTube, mais 100 curtidas, a gente sorteia 2. Meu, isso aqui é maravilhoso. Tomar um chocolatinho quente. Não, parabenizar o pastor Carlinhos, Pastor é o nosso Carlinhos, Lorde, ó, né? E para quem quiser uma caneca personalizada, eu tenho um copo. Ele fez um copo para mim. Pastor Carlinhos é uma benção. No meu aniversário ele me deu uma jarra lá, que é o abençoado de água, Rapaz, personalizada com meu nome. o zóio gordo lá na empresa, ficam todo mundo de olho no meu copo. Pô, personalizado com o seu nome. Pastor Carlinhos é um gênio. E é a única igreja do Brasil para Cristo que tem um pastor Lorde. Pastor Lorde. É o pastor Carlinhos. Ó, então, se você quer uma caneca personalizada, caneca, bolsa, tem de tudo lá. Entre em contato lá, ó, no WhatsApp dele, é o 98423 1848. Opa, 98423 1848. Pastor Carlinhos, chama ele e a Lu, que eles vão fazer aí o seu pedido. Bom, vamos lá? Vamos pro texto? Vamos. 24, 21. A gente tem um termo aqui que aí eu gostaria já de pedir ajuda aí dos nossos universitários. Grande tribulação, pastor Osmário. O que é esse negócio de grande tribulação? Tribulação já é ruim. Aí uma grande tribulação. O que é isso aí, pastor Osmário? Pois é um tema que está em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse.
Desde Gênesis. A primeira dispensação terminou com juízo. O homem foi expulso do paraíso. A segunda foi o dilúvio. A terceira, a Torre de Babel, terminou com juízo. A quarta, a dispersão de Israel. Eles foram para o Egito como escravos. A quinta, que é a lei, Israel foi levado, expulso para o mundo inteiro. Agora nós estamos vivendo o tempo da graça, né? O tempo da igreja, o tempo da misericórdia, a era do Espírito Santo. E vai terminar com a grande tribulação. É a sexta. Tribulação, então, nós podemos iniciar como um juízo. Um grande juízo. É o que Jesus está dizendo aqui. Todas as dispensações, elas terminaram com o juízo. E a última, que é do milênio, né? Que eu acredito que é literal, vai terminar com o juízo final, trono branco, julgamento e tal, das obras das pessoas. Ali não é para absolvição, mas é para a condenação total. Bom, então a gente já tem aí um direcionamento. Né? Então, quando a gente fala de grande tribulação aqui no texto de Mateus, nós estamos falando de um juízo de Deus que será derramado sobre a terra. Sim. Isso em toda a terra. Toda a terra. Né? Bom, a gente vamos tentar colocar aqui dentro de um contexto, né, pastor Johnny? Porque a gente começa o capítulo 24, Jesus saindo do templo. Ele sai do templo e aí os seus discípulos se aproximam dele, né, de Jesus, e começam a se admirar com a construção daquele templo. Que foi reformado por Herodes. Nós estamos falando do templo chamado Templo de Herodes, né? Sim. O Templo de Herodes que passou por uma grande reforma, teve toda uma reforma aí do Usou templo. o material mais importante existente naquela ocasião. Flávio José vai dizer que Herodes exportou, né? Importou pedras de lugares, de todos os lugares ali, e começou a fazer uma grande obra a ponto de pessoas que vinham de fora se admirar com a beleza do templo, né? Então o templo era meio que um negócio... Uma maravilha. Era uma maravilha e era uma coisa de orgulho para todo judeu, né, naquela época. Então, e aí Jesus ele começa a trazer um discurso sobre meio pesado, né, pastor Jonathan? Vamos tentar entender esse contexto aí. Em que contexto que Jesus está colocando essa questão da grande tribulação aí, no capítulo 24 de Mateus? Quando fala de sermão, fala de princípios de informação, de ações futuras, né? Esse é o primeiro ponto, de ações futuras. E o que Jesus queria apresentar, né, para os discípulos e aqueles que estavam ali no contexto do tempo, é o que você acabou de dizer. Ele estava saindo do templo e aproximando dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então, o primeiro ponto que Jesus estava apresentando nesse sermão em específico, assuntos futuros que para nós hoje cabe para a igreja, que é o futuro nosso, o futuro da igreja, aonde vai passar a eternidade, né? E o primeiro ponto está ligado a essa ação futura. E aí, no decorrer do bate-papo aqui, nós vamos entrar em alguns aspectos importantes, que é quais as ações que precedem essas ações. Eu achei que no decorrer do bate-papo nós vamos entrar em alguns pontos específicos, inclusive discorrer outros versículos relacionados a 1 Tessalonicenses, Timóteo e tantos outros assuntos. O ponto que eu quero iniciar aqui é a respeito das ações futuras. Antes de entrar em outros pontos,
lá em Apocalipse capítulo 1, e você que está em casa assistindo esse podcast, se você puder, pega o papel e caneta, porque vai ter muitas referências aqui. Esse assunto é maravilhoso. É, muito bom. Então, Apocalipse capítulo 1, João, quando ele inicia a sua escrita, eu me apego muito relacionado ao versículo 3. Do homem feliz, do homem bem-aventurado, e aí o primeiro ponto é aquele que lê. Então, fugiu da Bíblia, nós estamos partindo para um princípio de uma visão natural humana. Esse é o primeiro ponto, natural humana. Quando eu leio a Bíblia, eu estou extraindo verdades dela. Segundo ponto, os que ouvem essas palavras desta profecia. Jesus não estava proferindo no sermão assuntos futuros do que ia acontecer, então eram profecias que estavam sendo preditas naquele momento para os discípulos. E aí o terceiro ponto, os que guardam. Então o primeiro ponto aqui é os que lê. Quem lê entende o que está escrito. Segundo ponto, os que ouvem. Quando fala ouvir, fala de guardar. Fala de armazenar as informações e aguardar o tempo oportuno. E quando eu guardo as coisas que nela estão escritas, eu vou esperar com paciência, porque o tempo vai chegar. Então, nesse primeiro ponto de bate-papo aqui, de conversa, Jesus estava ensinando os discípulos sobre assuntos futuros. E para nós hoje na mesa, e você que está nos ouvindo, nos escutando, nos assistindo, primeiro ponto, lê as Escrituras. Segundo, ouve a voz de Deus. E agora guarda, porque pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser ao terminar esse podcast, o Senhor Jesus pode vir nos buscar. Porque esse é o primeiro ponto. Eu sei que tem muitos assuntos ainda para se discutir. Bom, então assim, o texto que nós acabamos de ler, a gente pode afirmar que é um texto escatológico, né? Escatologia é a matéria... Na verdade, esse texto aqui de 24 de Mateus é a última semana de Jesus na Terra. Tá? Então, é aquela semana fatal, que ele tinha que falar isso aqui mesmo, para deixar sinais de aproximação, porque os discípulos perguntaram aqui, quando e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa a relatar os sinais aqui. A maioria desses sinais aqui vem acontecendo desde o início do mundo, mas tem 3 sinais aqui, aliás, 2 sinais aqui, 2. O falso ensinamento. Esse é o segundo maior sinal para o retorno de Jesus. Ele repete 3 vezes, versículo 5, versículo 11 e o versículo 24. E ele termina no 25 dizendo, eis que eu vou-lo tenho predito. E o primeiro super sinal que as Escrituras falam no Antigo Testamento, os profetas menores, maiores, nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, Pedro e João no Apocalipse, é a respeito do retorno de Israel. Esse é o super sinal. Sim. Não existe sinal nas Escrituras maior do que este. Sim. Por quê? Jesus está aqui no Monte das Oliveiras, em particular com seus discípulos, dando essas instruções. Tá? Por que no Monte das Oliveiras? Por que ele subiu justamente no Monte das Oliveiras? Para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 14, versículo 5. Quando ele voltar, os seus pés estarão lá no Monte das Oliveiras. Então Israel precisava voltar. Ter Jerusalém como capital. Eles estão lá estabelecidos desde 1948. É uma grande nação. É a única democracia do Oriente Médio, é Israel. Então, olha para a figueira. No texto aqui do sermão profético, olha para a figueira. Ele coloca uma parábola também, né? A figueira não foi só Jesus que disse sobre ela. Os outros profetas também falaram, que representa Israel. E não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que geração é essa? Essa é a pergunta. Que geração é? Que está vendo esses sinais. Então, assim... A gente pode concluir que é um texto escatológico, né? Jesus está falando ali na última semana, né, pastor?
Mas para quem, às vezes, quem está ouvindo não tem familiaridade com esses textos, né? O que é escatologia, pastor? Só para que as pessoas que estão nos ouvindo aí passem a ter mais ou menos, acompanhar o que a gente está falando aqui, né? Eu vou fazer um pequeno comentário. Sabe que escatologia tem várias vertentes teológicas e a gente vai tentar trabalhar dentro de um contexto. Então, sabe que o ser humano ele é muito chegado naquilo que ele vê. Tanto é que eles falam, nossa, que lindo esse templo, maravilhoso. Herodes caprichou, né? A construção do segundo templo não chegou nem perto da primeira construção de Salomão, mas agora Herodes, para agradar os judeus, vem e faz uma obra gigantesca. Ele fez várias, né? Sim. Mas Jesus fala alguma coisa assim, ó, né? Que Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ele começa a trazer algumas coisas que iriam acontecer por algum tempo. Então ele começou a falar aqui de guerras, conflitos, fomes, terremotos, perseguição, apostasia, né? O pastor falou muito bem, falsos ensinos, e hoje está sim de falsos ensinos nas nossas igrejas. E ele começa a falar lá no versículo 15. Aí ele vai trazer a chamativa para ler Daniel, que tem uma profecia de Daniel nas 70 semanas. Capítulo 10. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Estude Daniel. Tem coisas ali que não se cumpriu ainda e vão se cumprir. É como se Jesus dissesse assim, vai lá para Daniel, estuda, que você vai entender o que eu estou falando. Agora eu vou trazer um contexto do texto que você leu. Aí ele falou assim, então, os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volta atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Né? Tá falando aí. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O contexto do que você leu, depois de 37 anos que Jesus falou, aconteceu. Essa primeira grande tribulação veio no ano 70 da era cristã. E Jesus está falando especialmente para judeu aqui. Porque fala assim, espera que não seja no sábado. Por que no sábado? Porque o judeu não luta no sábado. No inverno, eu vou ter que ir embora com a roupa do corpo. A grávida vai ter que fugir quando o Marechal Tito vir com toda a sua tropa, o Império Romano vir, vai arrebentar tudo. Fuja. Não volte buscar nada, vai com a roupa do corpo, vai embora. E foi o que o povo judeu fez. A grande maioria morreu, mas muitos fugiram, talvez lá para aquilo que Herodes construiu lá em Massada, do Monte de Massada, uma baita de uma fortaleza. E dali para frente, né, o povo espalhou-se para o mundo e ficou 2000 anos na diáspora. Então essa tribulação que aconteceu nunca houvera acontecido com o povo judeu. Espalhados para o mundo, longe do seu templo, porque o templo foi destruído até o alicerce. Sobrou um muro que eles lamentam até hoje. Exato. Então, existe, no contexto desse texto que você leu, aconteceu no ano 70 da era cristã. Mas existe agora, e foi um juízo, pastor, Sim. sobre o povo. Sim. Foi profetizado esse juízo por Jesus. E ele vai falar assim, e não passará. Presta atenção nesse detalhe. No capítulo, verso 34, Mateus aqui, ele fala assim, essa geração que não veja. A geração que eu falo aí, nessa do caso, do contexto, é a geração dele. Jesus tinha na época 33. Seus discípulos, talvez João mais novo, Pedro mais velho, e muitos daquela geração viram se cumprir essa profecia. Sim. Sim. Existe agora o segundo ponto da profecia, que agora é a volta a Jesus com muito poder e um juízo maior, que virá agora sobre toda a humanidade. Aqui ele vai
né, cobrar aqueles que perseveraram mesmo na doutrina, buscou a santidade, renunciou à sua natureza carnal, para que tenhamos o direito de entrar no céu para as portas. E lá recebemos o nosso corpo glorificado. É a promessa maior, é a estadia eterna com Cristo na glória. Então, mais ou menos isso, mas existe um contexto que lá no capítulo 9 de Daniel, vocês podem ver lá, a partir de uma referência aqui, né, que fala aqui, 21 aqui, ó, Daniel 9, 26 e o 27, e você pode voltar um pouquinho, que fala, desde a saída da ordem para que voltasse o povo do cativeiro babilônico para reconstruir o templo de Jerusalém, depois, né, depois de um tempo, fala das semanas ali, um Messias seria tirado depois de 62 semanas e não sei o que, tal, e profanaria o templo e cessaria o sacrifício. Até hoje, depois da destruição de Jerusalém, não existe mais sacrifício em Israel. Pastor, e Porque, sabe por quê? Só para concluir. Porque já tem um sacrifício que basta. Não precisa de mais nenhum que sacrifício. é Cristo Jesus. Isso é Amém? maravilhoso. E teologicamente fala sobre o sacrifício vicário. É Justamente. o sacrifício único. O único que basta, perfeito. Perfeito. Não precisa mais sacrifício. É. Já foi feito. Já se Sabe pra cumpriu. quê? Tudo, Porque a tudo- ordem foi dada lá no Éden. A ordem é o homem, a morte. Mas aí cumpriu-se, tinha que cumprir essa determinação, esse juízo de Deus. Mas cumpriu na pessoa de Cristo. Agora, quem está em Cristo vai ter direito de ter uma vida na eternidade. Isso é maravilhoso. E esse texto aqui, até complementando o que o pastor está falando, ele baseia nas 3 perguntas que os discípulos fazem para Jesus, né? Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. É em cima dessas 3 perguntas que Jesus vai começar a tratar. Essa, por exemplo, essa profecia que se cumpre no ano 70, ela se cumpriu exatamente como Jesus falou. Não ficará pedra sobre pedra. Eu li o livro do Flávio Joséfo, e ele relata que na destruição do templo, o general Tito, né, já estava tão irado com o povo romano, com o povo hebreu, com os judeus, que o cerco já durava muito tempo, muitos soldados já estavam se desgastando, que quando os soldados invadiram Jerusalém, Tito não queria destruir o templo. Flávio Joséfo relata isso. Ele olhou para o templo, se admirou do templo, e ele não queria que o templo fosse destruído. Mas os soldados já estavam tão raivosos, já estavam tão perturbados com aquilo, que eles tacaram fogo no templo, e o fogo se espalhou de tal forma que não ficou absolutamente nada. Só que o que acontecia? Os tesouros, os ouros do templo, eles derreteram. E eles foram se espalhando pelos escombros. Depois que secou, os soldados cavavam os escombros para tirar o ouro que estava derretido, se cumprindo literalmente o que Jesus falou. Olha, não vai ficar pedra sobre esse templo. Se cumprindo exatamente. Mas o que eu queria aqui, para a gente tentar seguir aqui na sequência do texto, e que aí talvez essa pergunta muita gente possa fazer isso, né? O pastor falou que era a última semana de Jesus, né? Agora o que para cumprir a profecia seria tirado. Sim. O que me impressiona aqui é a pergunta dos discípulos. Porque ele fala assim: diz-nos quando sucederão essas coisas. Jesus não estava falando ainda dos fins dos tempos, Jesus ainda não tinha relatado nada para eles. E aí ele fala assim: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus ainda não tinha nem morrido, mas eles já estavam querendo saber da vinda do Messias. Como que é isso aí, pastor Osmário? Na verdade, aqui está a relação dos sinais. Mas o versículo mais importante é o 21. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então a primeira parte da profecia de Jesus, a gente pode dizer então que o texto ele está falando de algo que ia acontecer próximo, né?
se a gente tratar de 30 anos depois, 37. 37 anos depois, estaria próximo, né? Algo que aconteceria próximo, algo que aconteceria mais adiante e algo que está para acontecer. Exatamente. Quando Jesus fala em todo o mundo, vai englobar o mundo inteiro. Essa grande tribulação, ali não foi uma grande tribulação. Sim, foi uma tribulação local. Local para os judeus, né? Muito bem. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele chora. Né? Lucas 19 fala sobre isso aí. Ele chora porque o povo não estava entendendo, não estava percebendo o dia da visitação. O Messias estava entrando ali na cidade de Jerusalém, cumprindo as 69 semanas que Daniel profetizou. 483 anos, justamente cumpriu naquele dia. Né? Aí o Senhor falou que essa casa vai ficar deserta e tal. Muito bem. Agora, os sinais de aproximação está aqui relatado, desde o versículo 1 até o versículo 51. Depois vem a questão da vigilância e tal, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Existe essa tribulação, existe uma natureza, a natureza dela. O primeiro versículo que eu gostaria de deixar para vocês aqui é Jeremias capítulo 30 e versículo 7. Vocês percebem os textos que nós vamos ler aqui, que essa grande tribulação não é para a igreja, não é para a noiva. Porque Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 13, ele fala que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança. Não é? Jeremias capítulo 30, versículo 7, fala da angústia de Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, para o povo judeu. Ele, porém, será livrado dela, mas depois disso ele será tirado. Isso que a Bíblia judaica fala sobre isso aí, ok? Muito bem. Nós estamos vivendo agora o período do tempo do homem. Depois nós teremos o dia de Jesus, o dia de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Depois nós teremos o dia do Senhor, que João é levado em espírito no dia do Senhor, por causa do testemunho da palavra de Deus. E depois o dia de Deus, que é o juízo final. Essa grande tribulação assusta as pessoas, porque realmente nunca houve um tempo e nem jamais haverá. Nem na época de Calígula, de Nero, de Hitler, nem a Primeira e nem a Segunda Guerra Mundial chega perto essa aflição que está registrada nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, Isaías, no capítulo 28, versículo 21, fala de uma obra estranha de Deus. Uma obra estranha. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perizim e se irará como se no vale de Gideão para fazer a sua obra estranha, para executar o seu ato estranho. É estranho. Muito estranho mesmo. Outro texto, o dia da ruína, que é Deuteronômio 32 e 25. Eu disse no início que a grande tribulação está prescrita desde Gênesis até o Apocalipse. A minha é a vingança e a recompensa, e é o tempo que resvolar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressarão a chegar. Outro texto, que é o dia do dilúvio de açoites, que Isaías fala no capítulo 28. Um dilúvio de açoites no mundo, onde todas as nações serão reunidas, conforme o profeta Joel fala aqui. Vamos ver se a gente acha aqui o profeta Joel. Todas as nações estará reunida no vale da decisão. Joel capítulo 2. Joel, os irmãos abrem Joel, capítulo 2. Eu não marquei aqui, mas eu vou ler para vocês. A gente precisa ver isso aqui. Joel capítulo 3, melhor dizendo. E o versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Isso está diante dos nossos olhos. Estamos vendo isso aí. Diante dos nossos olhos. As nações vão ser reunidas ali para Deus julgá-las, que é esse texto aqui do profeta Joel. Agora, no livro de Amós,
Gostaria de ler para vocês aqui um outro texto. Amós capítulo 9. Esse aqui é um texto que todos vocês deveriam marcar aí, para tirar um pouco o medo. As pessoas estão dizendo aí que Israel vai ser destruído e tal. Mas olha aqui, ó. Amós capítulo 9. E os versículos 14 e 15. E removerei o cativeiro de meu povo, Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Quem já viu tal coisa, uma nação nascer em um só dia, conforme diz Isaías 66:8? Isso nunca aconteceu. Uma nação ficar espalhada durante 2000 anos, fora da sua terra, voltar, ter lá a sua capital, né? Como Jerusalém como a sua capital. Todas essas cidades em volta de Jerusalém foram edificadas, eles plantaram vinha. Isso está diante dos nossos olhos. Isso nunca aconteceu em nação nenhuma, né? O Senhor falando através do profeta Oséias, Oséias capítulo 3, ele fala: vocês vão ficar muitos dias sem reis, sem príncipe, sem astola sacerdotal e sem sacrifício. Mas no fim dos dias vocês vão voltar. Você vai lá em Jerusalém, no monte lá do sacrifício, né? O monte do templo lá, o Muro das Lamentações, você vê os judeus. Lá tem uma câmera que é colocada 24 horas por dia tocando hino. 24 horas por dia, esperando esse dia maravilhoso, o Messias, as duas testemunhas e tal, essas coisas todas. Isso é impressionante, está diante dos nossos olhos, tudo isso. Isso é maravilhoso. Então Israel não vai sair mais do lugar. Eles vão estar lá. Não vai tirar mais eles de lá, não. Segundo essa passagem que o pastor Osmário disse, do capítulo 66, o 66 de Isaías, que fala: poderá nascer uma nação em um só dia, mas antes fala das dores de parto, de quem está para dar à luz. Muitos teólogos defendem a ideia que já aconteceu. Aconteceu o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, veio as dores de parto, a perseguição do nazismo, mais de 9 milhões de judeus morreram. No ano de 1948, com o voto Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha, foi devolvido o Estado, nação, num dia. O povo trouxeram o povo de Israel de volta e foi formado o Estado de Israel. E nunca mais seria tirado. Passou-se alguns anos, veio a revolução contra o povo de Israel. Israel estava se formando na terra, estava começando a habitar a terra. E Israel vence e conquista. Depois vem a guerra dos 6 dias. Israel, pela história, tinha 600 e poucos homens de guerra. E veio 8, 9 nações bélicas dali contra Israel. Em 6 dias, filmaram algumas passagens, viu a intervenção divina contra Israel, e eles permaneceram. E hoje em dia, vocês estão vendo, Hamas, Hezbollah, como chama? Jihad Islâmica, tudo querendo tirar Israel. Vai se juntar um tempo, que agora eles estão se levantando, que Israel vai vir China, vai vir Rússia, como os persas que falam lá, representam o Irã, que estão querendo acabar com Israel. E dizem alguns teólogos que vai chegar esse dia, vai ser o dia que o Senhor vai vir para salvar Israel. Entendeu? Então eles dizem que esse dia aconteceu na promulgação do voto Minerva, e o Estado passou-se no 3º milênio, no início, no final do 2º milênio, Israel volta para a sua terra. Que eu vou ler um texto que é uma exposição, não é uma afirmação. Presta bem o que eu estou dizendo. Eu vou ler para vocês aqui no livro do profeta Oséias, né? Um pouquinho para trás, eu quero que vocês abram comigo aí. Oséias. Eu estou trazendo que eu já ouvi teólogos falando sobre isso, e eu quero que vocês... Gente, a gente está estudando aqui. Agora é uma afirmação, não é uma exposição e não uma afirmação. Eu não posso afirmar. Por exemplo... Oséias capítulo 6. Acharam aí, Oséias 6? Sim. A Bíblia diz assim, ó: vinde, tornemos para o Senhor,
porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Né? No primeiro dia da era cristã, no ano 70, foi feita a ferida e despedaçou Israel. Vamos continuar o texto. Depois de 2 dias nos dará vida. Entenda que eu estou falando aqui dia, como diz Pedro e como diz o Salmo 90. Um dia para Deus como 1000 anos. Dia de 1000 anos. Estamos falando de 2 dias. Não de 2 dias horas. igual de 24 horas. Aí ele fala assim, depois de 2 dias nos dará vida. Trouxe de volta e fez o quê? Curou a ferida. Sim? É uma exposição, não é uma afirmação teológica. Vamos trabalhar na nossa consciência. Alguns teólogos Agora, por exemplo, ao terceiro dia, presta atenção, isso é escatológico, nos ressuscitará e viveremos diante dele, a vinda de Cristo para restaurar, a estarmos com ele. Terceiro dia. Jesus ressuscitou que dia? A igreja no terceiro milênio. É uma suposição. O Senhor vai buscar a sua igreja. E ele vem na madrugada. Lembrando, nós estamos no início do terceiro dia. Início do terceiro milênio. Aí ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Estude. Quanto mais você busca, mais conhecimento, mais intimidade, mais comunhão com Ele, mais nós estamos com preguiça de estudar as Escrituras. Lembrando que isso foi uma suposição e não uma afirmação. Não, é até importante o pastor falar isso. Assim, para quem está nos acompanhando hoje, né? A gente não está aqui para tentar gerar um debate. Né? Mas gera. Escatologia não tem jeito. Mas escatologia não é um tema de fácil, não é um tema fácil para você simplesmente falar assim, é assim, pronto e acabou. Né? Por isso que eu acho que tem tantas coisas ali rolando. Mas até para quem está nos acompanhando, pastor Jonathan, eu queria trazer aí para as pessoas entenderem onde que ela se encaixa nessa história. Porque alguns vão dizer assim, não, mas eu creio que hoje a gente, se você colocar no YouTube, o que mais tem é debate sobre quem é pré, quem é pós, quem é mid, quem é milenista, quem é pré-milenista, quem é... Amilenista. Amilenista. Pastor Jonathan, coloca aí o que existe... O que é essa salada aí, pastor, para quem está nos acompanhando? Que negócio é esse aí de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista? Dá um panorama aí para quem está falando. Eu acho que eu tô junto com esses homens aí nesse aqui. Fala lá, pastor. Bom, o pré-tribulacionista, ele acredita que a igreja sobe antes da grande tribulação. Então, assim, terá uma grande tribulação, um juízo de Deus sobre o juízo, mundo, ele vai acontecer. Mas a igreja não vai participar disso. Pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista dispensacionalista. Vixe, agora... Não é língua estranha, não. Agora vamos lá. Dispensacionalista que nós estamos na última dispensação. Como o pastor Osmário falou, nós estamos no período da graça, é o tempo da graça. Então, o tempo da graça é a última dispensação. O tempo da graça é o tempo da igreja. Nasceu a igreja no dia do Quem é Pentecostes. pré-tribulacionista, necessariamente, automaticamente, ele é... Dispensacionalista? Com toda certeza, porque ele acredita que estamos vivendo no tempo da graça. Tá. O Meso acredita que a igreja será arrebatada entre o primeiro e o segundo período da grande tribulação. A grande tribulação, se você olhar o livro, não tem como falar de escatologia se não falar sobre Daniel e Apocalipse. Sim. Daniel se encaixa em Apocalipse. Apocalipse se encaixa em Daniel. O ponto é que Daniel apresenta e pede para selar as palavras e João em Apocalipse não sela essas palavras, conforme o pastor Osmário já deu esse início. Quando se trata da última dispensação, que é o tempo que nós estamos vendo, o tempo da graça, a gente olha para Daniel. O período que falta para completar a 70ª semana. Essa 70ª semana, teologicamente, é um período de
É um ano, né? Representado por um período único representado por 7 anos, né? E na divisão de 7 anos, em 3 anos e meio. Entre os 3 anos e meio da primeira parte que a Bíblia fala, tanto Daniel como Apocalipse, que é o período da falsa paz, no início da segunda era dos últimos 3 anos e meio é que a igreja será arrebatada. Então os mesos acreditam nessa intermediária. São né? 7 anos de grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. Os mesos creem que participará dos 3 primeiros, Os 3 primeiros anos Sim. e depois será tirada no meio da grande tribulação. Isso. E os pós-tribulacionistas acreditam que assim que Jesus pisar os pés no Monte das Oliveiras, que é o final dos 7 anos da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Então nós temos essas 3 linhas teológicas: os pré-tribulacionistas, meso-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Um ponto específico aqui, eu acho que não é causar uma divisão entre um ou outro, mas é melhor estar preparado hoje. Na verdade, É a minha visão. Na verdade, essas teorias, né, elas divergem um pouco. Mas o único ponto que todos nós concordamos, até o Papa concorda, é que Jesus vem. Jesus vem. Sim. Então, Esteja preparado. você que está nos assistindo, E isso, só complementando, tá, pastor? Isso não interfere na salvação no ponto de assim, né? Lógico, acho que você precisa estar preparado. Mas isso não é uma doutrina da salvação, né? Isso implica na salvação? a questão não é implicar na salvação, é uma doutrina da salvação. Isso não tenho dúvida, porque assim, quando fala de doutrina, fala de ensinamentos. Sim. E quando fala de salvação, nós estamos tratando da Igreja de Cristo. Não, mas o que eu falo é assim, a salvação ela está atrelada As visões teológicas... As visões teológicas? Não. Eu sou pré, eu não vou ser salvo porque eu sou Não. pré. Não, Eu sou não, pós, eu não, não vou não. ser salvo. Não. Não implica. Não, em nenhum Deixando bem momento. claro isso pros irmãos. Ó, se Porque Jesus vem antes da grande tribulação, a gente vai. a gente vai, se ele vai depois... E se Jesus vem depois, a gente vai também. E outra, vai antes. Porque os mortos ressuscitarão primeiro. Mas seria bom que ele viesse antes. Sabe por quê, gente? Olha, o Apocalipse capítulo 13, inclusive a IA está ali no capítulo 13 do Apocalipse, a imagem da Meu besta, vai falar e deu fôlego. Então, e ela, eu entendo, não é uma doutrina, mas eu entendo que a inteligência artificial vai criar uma religião mundial, conforme Apocalipse 13 e 15. Tá entendendo? Voltando para o capítulo 24 de Mateus, versículo 21, que é o versículo central do nosso bate-papo aqui, eu gostaria de ler um texto para vocês aqui em Zacarias capítulo 12. Olha como isso é atual. Zacarias 12, 3. E acontecerá naquele dia, é o tempo que nós estamos vivendo, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Isso vai cumprir daqui a um tempo, viu? Logo, logo. O pastor falou aqui um assunto muito importante minutos atrás, e naquele local onde Davi encontrou com Golias, enfrentou Golias, ali tem um museu ao céu aberto. Eu tive a oportunidade de ver esse museu, onde existem tanques, vários tanques, centenas deles, Tanques da de Rússia, guerras. de guerra, que quando eles chegaram para invadir Israel, Deus mandou um vento, soprou um vento. Isso está lá escrito, lá nas placas, lá e tudo. E a areia, muita areia, e cobriu os tanques. Uma Milagre. tempestade de areia. Cobriu os tanques, estão lá até hoje. Se você for em Israel, visita esse museu ao céu aberto. Esse Isso é evento foi durante a Segunda Guerra? Não, na Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias. 5 tá. nações. Tá. Lá do norte, a Síria, depois Jordânia, embaixo o Egito e Egito. tal. E cercou. Aí Israel expulsou todo mundo, foi até o Cairo, lá embaixo. Aí as Nações Unidas falaram, opa, não põe a mão nesse negócio. Aí Israel recuou.
Irmãos, isso é impressionante. Vocês deveriam estar dando glória a Deus agora. Saber que um Deus que ele cumpre fidedigamente a sua palavra. Não tem como. Exatamente, que guarda. Se você estava É com verdade. medo que Israel vai ser destruído, não, Jesus vem. Sim. Né? Quando Jesus estava indo para o Calvário, as mulheres estavam chorando. Aí Jesus falou assim: não chore por mim não, chore por vocês. Eles estão fazendo isso com o madeiro verde, que sou eu, quanto mais vocês que são secos. Eles espalharam, agora voltaram, está entendendo? E Jesus falou uma palavra impressionante também que me assusta. Olha, eu estou vindo em nome do meu Pai, vocês não estão me acreditando. Mas virá um em seu nome, esse vocês vão acreditar. Vocês não estão vendo na política aí, geopolítica em todo mundo? Vocês não estão vendo as pecinhas sendo colocadas nos seus devidos Encaixando lugares? os tabuleiros, né? Vocês não estão vendo o que o Trump está fazendo? Não estou dizendo que é ele. O genro dele também não estou dizendo que é ele. A gente não sabe. Já fizeram pergunta, pastor, quem será o anticristo? Eu não sei. Eu não quero estar aqui para ver ele, porque nós não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sim. Nós somos a noiva. Sim. Agora imagine uma noiva. Você ficou noivo, não ficou? Sim. O pastor também. Sim. A maior alegria sua é o dia de encontrar com ela. Sim. Agora imagine a noiva chegar no céu, depois de 7 anos de grande tribulação, toda arrebentada. Seria bom que o Senhor voltasse antes. O pastor, tem alguns dos argumentos, né, dos pós, é que durante toda a história de Israel e da igreja, a igreja passou por momentos de grande tribulação, mas o pastor até já deixou isso claro, que foi tribulações locais. Quando a gente vai ler, por exemplo, o relato de Flávio Josefo sobre a guerra dos romanos, ele tem um trecho lá do livro que eu fiquei muito impactado, meu querido. Ele disse que a fome era tão grande em Israel. As pessoas faziam comida com os casacos de couro. Fazia sopa. Tito, ele cercou as saídas, ninguém saía, ninguém entrava, acabou a água, acabou o mantimento, e isso foi se perdurando por ano, por dias, por meses. E ele tem um relato de uma mulher que ela cozinhou o próprio filho para se alimentar. E ele fala que aquilo nunca tinha acontecido em Israel quando os homens, os zelotes, sentiram o cheiro de comida. Eles falaram: alguém está fazendo comida aqui. E invadiram a casa dessa mulher. E a mulher falou assim: não, eu não tenho comida. A única comida que eu tenho é a que está lá. E quando eles foram para comer, eles viram a criança dela todo cortado. E ela falou: já que ele iria morrer mesmo, então que ele morra, mas me traga algum benefício. E os zelotes saíram da casa dessa mulher se lamentando e rasgando as suas vestes, falando: olha a que ponto nós chegamos. Porque para o judeu tocar no morro já era algo... E o Jesus está dizendo que haveria um tempo pior do que isso aí que você está dizendo. Mas meses... é isso que eu estou falando, né? Para nós isso aí já é algo assustador. Né? Assombroso. Essa grande tribulação que está prevista em Jesus era algo maior ainda. Que abrange o mundo inteiro. Ninguém pode nem comprar, nem vender se não tiver inserido nesse sistema maligno, né? É terrível, irmãos. Então, como é que nós vamos fazer aqui no Brasil? Você vai deixar ser marcado? Você vai entrar no sistema da besta, que já está aí diante dos nossos olhos? Estamos vendo isso aí. Já começamos a viver. Eu estou citando para vocês, escatologia é muito complicado. Eu estou citando os textos bíblicos para vocês, o que a Bíblia está dizendo. Não é coisa da minha cabeça. Olha aqui, ó, os relatos impressionantes sobre o dia do Senhor, que João viu lá no Apocalipse. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Olha um relato aqui de Sofonias, capítulo 1, versículos 15 e 16. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Olha, Amós capítulo 5.
É, mesma coisa. Versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Quem quiser ficar na grande tribulação está dizendo que ai. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Irmãos, queridos, o Apocalipse 13 está aí diante dos nossos olhos, gente. Ali fala de um sinal, de um nome e de um número. Como é que um homem, sem faculdade nenhuma, numa ilha, preso lá sozinho, não é, ia ter uma visão dessa se não é de Deus, não é do céu? Para aquela época não era. É para os nossos dias, estamos aí diante dos nossos olhos. Sabe por quê? Aqui está um teólogo. Deus tem 3 atributos que ele não comunica com ninguém, que é a onipresença, a onisciência e a outra? A onipotência. Esses atributos são incomunicáveis. Deus não comunica com ninguém. Como é que o anticristo vai controlar o mundo inteiro se ele não tem a onipresença? Ele vai usar a tecnologia. Isso aqui que nós estamos vendo, falando aqui. Dentro dessa visão do pastor, né? Querendo ou não, hoje podemos desfrutar um pouquinho da onipresença, porque nós estamos aqui pregando, falando, e se você pode ligar para todo mundo nos ver no mesmo momento. É uma benção. Uma Copa do Mundo, alguma coisa, você está vendo, todo mundo vendo. E quando fala das 2 testemunhas, né, que ficaram expostos lá, depois o Senhor vai arrebatá-la, né, ressuscitá-la perante todo mundo, e fala assim, quando ela estiver exposta lá, todo mundo estará vendo, através do quê? Como que vai ver, né? Da mídia social, da televisão, tudo. E realmente isso é fato, né? Hoje Estamos se acontecer próximos, né? algo no Japão, nesse momento agora, todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Todo mundo já está sabendo o que está acontecendo no Japão, notícias, satélites, imagens, tudo que já começa a se Estamos vivendo um Big Brother. Exatamente. Deixa eu assustar vocês com mais um versículo aqui. Joel 2:2. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas. Trevas espessas, como a alva espalhada sobre o monte, porque grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Pastor, me veio algo na mente agora. Nós estamos falando de uma grande tribulação, nós estamos falando de um juízo que vai ser para toda a terra. E aí, o que a gente ouve é assim, como que um Deus amoroso pode fazer isso com o ser humano? A gente ouviu recentemente de alguém falando que não crê num Deus que é um fogo consumidor, de um Deus que condena pessoas, de um Deus que leva pessoas para o inferno. Pastor Jonathan, existe um Deus que condena pessoas? Como que é esse negócio aí? No início do nosso bate-papo, o pastor Osmário falou das ações, né, desde o Éden, né, até Apocalipse. De Gênesis Apocalipse nós vemos parte de juízo, né? E falando de juízo, nós falamos de ira. E falar de ira é o tempo oportuno de apresentar um Deus que é amoroso, mas ao mesmo tempo ele é justo. Ele é justo. Então, observando o primeiro ponto da dispensação, por isso que eu falei, os dispensacionalistas que está no período da graça, nós estamos vivendo o período da graça há 2000 anos. 2000 anos vivendo o período da graça, ou seja, o tempo da oportunidade é hoje. Se hoje ouvir essa sua voz, né? Como as pessoas têm coragem de falar ainda que é um Deus que traz juízo, um Deus que faz coisas que... Não, é o Deus da oportunidade. Da mesma forma para Israel. Deus deu a oportunidade. Larga os ídolos. Deixa as práticas. Serve a mim.
e o juízo não chegará a vocês. Pois não, tudo que Deus orientou através dos profetas, eles fizeram tudo ao contrário. E veio o juízo. Se você pegar Noé, quantos anos a Bíblia registra que ele falou, vai vir chuva? Foi 120 anos. 120 anos Deus avisando através de Noé, vai chover, vai vir o juízo. Ninguém deu crédito, né? Ninguém deu crédito. Nós estamos no período da dispensação. Nós somos dispensacionalistas. E o mais importante é entender que Deus é amor. Isso é uma essência dele que não muda. Ele é imutável. E uma das formas de entender Deus é essa imutabilidade, referente ao amor. O amor que dá oportunidade. Isso eu quero deixar bem claro. O amor que dá oportunidade. E a oportunidade está sendo dispensada dia após dia com a oportunidade que nós temos nesse tempo, que é a dispensação da graça, né? Já aproveitando esse tempo que nós estamos tendo da graça, vai terminar. Esse tempo da graça vai terminar. Assim como todos os outros também que teve que é o período da tribulação, né? Passou de forma geograficamente isolada em alguns casos, né? Desde Gênesis a Apocalipse nós vimos, né? Lemos, entendemos casos em cidades, em locais, em povos isolados. Mas agora, como o pastor Osmário falou, vai vir algo para o mundo inteiro. Mas esse tempo da dispensação da graça vai se findar. E o que vai acontecer, né, no período da grande tribulação? Acredito que vai discorrer ainda o assunto, mas além dos dois pontos específicos que já foi colocado aqui na mesa, que é o retorno de Israel e tantas outras coisas, mas tem algo que Tessalonicenses nos alerta. E é o que nós estamos vivendo hoje. O pastor Osmário vai citar alguns versículos ali, mas segundo Tessalonicenses 2:3, olha só o que diz: ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Esse é o primeiro ponto. Os sinais que Jesus falou, os 3 sinais do engano, falsos cristos, ele falou sobre isso. E isso aqui realça mais ainda a certeza que Jesus está muito mais próximo, como Paulo diz, quando nós aceitamos a nossa fé. E a oportunidade está aí, é o tempo da graça, é o amor, né? Eis que vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Que aqui, teologicamente, ele está direcionado ao anticristo. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo do amor, o tempo da oportunidade. E esse tempo da oportunidade está chegando ao fim. Então, você que nos assiste, esteja preparado. Então, Jonathan, vamos lá, para a gente manter uma linha cronológica aí, tá? Então, assim, Jesus leva a sua igreja, Jesus arrebata a sua igreja, certo? O arrebatamento acontece, Jesus leva para si a sua igreja, e aí tem a manifestação do Nico aí, do anticristo, e onde inicia, Jesus arrebatou, já inicia a grande tribulação, é isso, pastor Osmário? Tem aquele período de uma falsa paz, que Paulo fala, né? Quando vier dizendo que já era paz. 3 anos e meio, né? Tá, agora eu quero assustar vocês com mais 3 versículos aqui. Jeremias capítulo 46, o versículo 10. Que também fala do dia do Senhor. A grande tribulação é o assunto que nós estamos não debatendo, mas estudando, né? Jeremias 46 e 10. Porque este dia é o dia do Senhor, dia de vingança, para se vingar os seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Aí você vai no Apocalipse, capítulo de número 16, e o versículo 12. Já no Apocalipse 16, olha só, como nós já estamos dentro praticamente do Apocalipse.
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates está secando? Sim. E aí? O que vocês dizem? Não assusta a gente? Sim. Agora, o que Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 5, sobre este dia aí. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e a segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Esse é o assunto principal hoje da ONU, é paz no Oriente Médio. Não existe outro assunto maior do que esse. Porque o profeta Zacarias disse que Deus iria fazer de Jerusalém um cálice de tontear, uma pedra pesada para todos os povos, justamente nesse período agora. Jerusalém voltou a ser capital em 1948. É nesse período agora, gente. Nós estamos vivendo esse tempo, né? Eu estou citando para vocês os textos bíblicos, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. A questão de Deus ter uma ira com este mundo, isso é fato. Vai reunir as nações. O profeta Joel fala sobre isso. Lá naquele vale, né, para julgar as nações que distribuíram a terra de Israel para as nações vizinhas lá. Ok? O anticristo, quando ele se posicionar, porque ele já está aí no nosso meio, né? E quando ele se posicionar, o primeiro ponto dele é como um líder político. Até porque na geopolítica, como o professor Osmar disse, está falando da paz, né? Há um só governo, né, direcionado. Então, quando ele aparecer, ele vai aparecer exatamente como um líder, né? Será um líder mundial que enganará muitas pessoas com suas palavras e promessas. Por isso que a grande tribulação, o período de 7 anos, ele inicia com a falsa paz, que é o primeiro 3 anos e meio, com a falsa paz. E João teve, né? João falou, quando fala das 7 igrejas da Ásia, logo no capítulo 1, 2 e 3, quando chega no capítulo 4, João, teologicamente, ali já não cita mais a igreja. Ele fala das coisas, e olhei, né, depois destas coisas, depois desse período, né, em que veio todas as ações, a apostasia, né, aí agora a visão muda. Depois destas coisas, depois que houve esse período tribulacional, que entra o período da grande tribulação, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. E aí inicia. E logo no capítulo 5, no capítulo 6, aí começa o período, o segundo juízo. período A da grande tribulação. pergunta que muita gente pode estar fazendo aí, nos acompanhando: haverá pessoas salvas durante a grande tribulação? Haverá salvação durante a grande tribulação? Sim. O segundo período, de 3 anos e meio. Nós estamos vivendo agora o Evangelho da Graça, o texto de Mateus. A gente não pode sair do texto de Mateus, capítulo 24. Ali fala do Evangelho do Reino, que será pregado durante o período da grande tribulação e no milênio. A igreja ela não cumpre 100% aquele ídolo de Jesus, não alcança 100% as nações, só no milênio. Vai passar muita gente para o milênio, porque a profecia diz, de Zacarias, capítulo 14, que a nação que não for Israel, não virá sobre ela a chuva, né? Então, muita gente vai passar. Agora, é uma coisa que nós não devemos nem falar nada sobre isso, como é que essas pessoas vão viver nesse período, vão subsistir nesse período. O anticristo vai ter oposição, isso é claro, né? Muitos países não vão aceitar o seu governo.
E muitos crentes também não vão aceitar, aqueles que ficarem para trás na grande tribulação, né? Eram crentes nominais, e aquelas 5 virgens loucas lá que não tinham o preparo suficiente para ser levado aos céus. Agora, haverá sim, o capítulo 7 do Apocalipse fala de uma grande multidão de pessoas que vieram de grande tribulação, tá? Eu não estou dizendo, mas eu estou afirmando que a Bíblia diz: haverá salvação, sim, no período da grande tribulação. Voltando para Mateus 24, eu disse no início que o maior sinal é o retorno dos judeus, o reagrupamento de Israel. Não vai dar tempo para citar todos os textos aqui, mas vamos ficar com o principal aqui, que é Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, né? Que representa Israel, que foi disperso por toda a terra, todas as ilhas, as nações e tal. Juntou, os ossos se juntaram, criaram nervos, ossos e tal, ficaram de pé, um grande exército, só falta o Espírito, que eles não têm o Espírito Santo. É derramado na fundação da igreja lá no dia do Pentecostes, aí inaugurou a igreja com a descida do Espírito Santo. Mas trazendo esse povo de volta, começou com o movimento sionista em 1982, por esse grupo de pessoas aqui, ó. Começou por Theodor Herzl, Davi Ben-Gurion, Chaim Weizmann, Zev, Arthur Belfort, Max Nordau, Isaac Rabin e Goldmeyer. Ela era uma jornalista que nasceu em Kiev, lá na Ucrânia. Então começou nesse período o movimento sionista e esse povo voltou, gente. Tá? O povo voltou. Esse é o maior sinal para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que os textos que nós lemos aqui, da angústia que o povo irá passar, a angústia de Jacó, não é para a igreja. Meu Deus! O profeta Daniel fala que haverá um tempo também de grande tribulação. Jesus cita do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, que está posto sobre o teu povo. No capítulo 9, o pastor aqui citou o capítulo 9 de Daniel, Deus falando, está posto sobre o teu povo, o povo de Israel. Está entendendo? A igreja, ela é um mistério. A gente precisa saber disso. Você fez essa pergunta aí, mas a igreja, ela é um mistério. Eu vou mostrar para vocês aqui, aos Efésios 3, né? Aos Efésios capítulo 3. Vocês precisam marcar esse texto aí, tá bom? Efésios 3. Diz assim. Vamos ler o versículo 3. Efésios 3 e 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então a igreja, ela ficou escondida durante o Velho Testamento todinho e agora é revelado através de Jesus Cristo, né? Paulo fala dessa compreensão. Vocês têm essa compreensão, não é? Vocês percebem essa compreensão que eu tenho desse mistério de Cristo. A gente vê as pessoas. São Paulo tem milhões de crentes, mas você não vê a igreja. Você vê as pessoas indo para a igreja, carregando a Bíblia. A igreja, ela é um mistério, ela está ali escondida, não é verdade? É impressionante isso. Eu espero que... Não dá para confundir igreja com templo, né? Não. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando da igreja do Senhor, né? A igreja lavada e remida. A igreja invisível. A igreja invisível, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, gente, a igreja do Senhor, ela está aí por todos os lados, ela é um organismo vivo, ela está em ação o tempo inteiro, 24 horas. E é interessante quando a gente trata desse tema, porque às vezes as pessoas têm essa visão de igreja sempre associando a igreja ao templo, né? Como aquelas pessoas que estão ali. Na verdade, a igreja do Senhor é uma igreja invisível. Ele está agindo através da igreja dele o tempo inteiro. Tem uma matéria, né, que ela é específica relacionada à igreja, que é a eclesiologia, e trata exatamente esses assuntos. Sim. Parafraseando com o pastor Osmário, esse mistério não foi revelado para ninguém no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, parafraseando o texto que leu em Efésios, ele fala assim, ó, no capítulo 1, verso 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo tinha prazer em sofrer em prol da igreja.
da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação, né, Jonatas, de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. A igreja é os santos. Nós, para participarmos da igreja, fazermos parte dessa igreja, nós temos que ser santos. Aí ele fala assim, aos quais, isso aqui é forte, Deus quis fazer conhecer. Deus está se revelando a nós, com uma forma totalmente diferente, esse mistério. Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios? Agora você e eu temos que entender que é Cristo em vós, esperança da glória. A nossa obrigação, pastor, é ensinar as pessoas serem verdadeiramente cristãs, seguidoras de Cristo, imitadoras de Cristo. É você inculcar a doutrina aqui na prática. Aí Cristo, você vai estar de uma forma perfeita. A estatura do varão perfeito, que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, né? Aí você vai ter como suportar a tentação desses últimos dias, que vai vir sobre todos os homens. Eu tinha separado um texto, nós estávamos falando de dispensação. O que nós temos que fazer, sendo dependente de ser pré, pós, mid, né? E todas essas coisas todas, lá em Lucas, abre comigo lá rapidamente, Lucas 21. É para mim e para você, baseado no que eu até falei aqui agora, para fazer parte dessa igreja e ser dignos, né, de estar diante do Filho de Deus. Ele fala assim, ó, Lucas, para abrir aqui, que 21:34. Vamos cada um de nós olhar para a nossa própria vida. A gente olha muito a vida dos outros, né, meu pastor? Então ele fala assim, Jesus, ó, e é o sermão profético, estou dentro de Mateus, tá? Sim. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração mente, né, se carregue de glutonaria e embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós improviso aquele dia. Olha aqui o verso 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Aí ele fala assim, ó, agora ele fala assim, ó, vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais ávidos, dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem quando ele vir buscar a sua igreja. Então, sendo pós, sendo mid, sendo, né, eu defendo, eu também sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes, mas o importante é eu e você estarmos preparados. Como? Renunciando o mundo, não negociando as coisas de Deus com o mundo. Tem um texto que eu vou encerrar aqui, que está lá no profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 11. Houve alguma nação que trocasse seus deuses postos a não serem deuses? O meu povo trocou a minha glória pelo que tem valor nenhum. Espantai-vos disso, horrorizai-vos. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas achadas ou rotas que não retêm as águas. Nós não podemos desvalorizar tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. E tem pessoas hoje que têm tratado, né, a sua fé em Cristo com desdém, com desleixo. E por isso estamos chegando, o sinal que o pastor Jonatas falou ali, ó, é um período de apostasia. Estamos nos afastando de Deus dentro da igreja, sem comprometimento com a obra, sem comprometimento com o ministério, com as pessoas. Então é tempo de nós vigiar, orar e buscar estar de pé e digno diante do Filho do Homem. Uma das ações principais do anticristo é buscar adoração para si. Nós estamos vendo hoje o homem sendo adorado, né? Nossos cultos é mais antropocêntricos do que teocêntricos. Agora, voltando para o sermão profético aqui, no final Jesus fala da doutrina da iminência e a doutrina da vigilância, né?
precisávamos estar vigilantes. Agora, o texto que mais aproximou da igreja, no meu entendimento, não estou dizendo que é isso, mas é o Cantar de Salomão, que é um texto profético e poético, capítulo 2, e o versículo 12 diz assim: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira, aí, voltando aqui para Israel, a figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Agora volta para a igreja. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Esse é o anelo do noivo para com a noiva, né? Ele quer encontrar com todos nós naquele banquete especial que está sendo preparado para receber a igreja no céu. Os anjos, neste momento, já estão com aquela mesa posta, onde a igreja vai ser galardoada, né? Vai receber galardão. Uma coisa que o texto aqui, 24, aqui fala, Jesus ele faz uma analogia, né, do parto da mulher, né, com o princípio de dores, relacionando guerras, fomes... princípio de dor, São as contrações de uma mulher. Podemos dizer que nós ainda estamos no princípio de dores? Sim. Tudo isso que a gente vê, os atentados, as perseguições em alguns lugares, aqui no Brasil a gente ainda tem, né, uma certa liberdade. Essa certa liberdade de falar sobre Cristo. Nós estamos aqui no podcast falando das Escrituras. E em muitos lugares você não pode nem pensar alto e falar sobre alguma coisa relacionada a Jesus, né? Então a gente ainda, aqui nós somos privilegiados, não sei se eu posso trazer isso como um privilégio, mas porque essa perseguição ainda não acontece de uma maneira aqui no Brasil. Mas a gente já pode perceber que esse princípio de dores, as contrações estão aumentando, né, pastor? As contrações estão aumentando. Com certeza. Vê um cenário geopolítico, um cenário político. A gente... Isso não precisa ser cristão, isso não precisa ser um grande estudioso das Escrituras. Os noticiários estão aí. A gente consegue... Esse atentado que teve, por exemplo, contra Israel, do Hamas, a maneira com que era tratado a figura de Israel e a maneira com que era tratado na mídia o Hamas, por exemplo, a Palestina, era uma discrepância muito grande. Era muito grande. E isso aí você não precisa ser um grande estudioso para saber disso. Peraí, eu não sei se os irmãos tiveram a curiosidade de assistir um documentário chamado Do Outro Lado do Rio. Do Outro Lado do Rio? Em português eu acho que é Do Outro Lado do Rio. Foram repórteres que foram até a Palestina, que foram até a faixa de Gaza. Eles compilaram todas as imagens dos terroristas, né? E eles fizeram um documentário e conversaram com o ex-chefe do Hamas, filho de um dos líderes do Hamas. As imagens, pastor, são assustadoras. Tem um vídeo de um rapaz que ele assassina uma família inteira. A mulher estava grávida, ele cortou a barriga da grávida, ele tirou o feto, decapitou o feto. Só que os médicos falaram que ele fez tudo isso com a mulher ainda viva. E aí tem um áudio dele mandando mensagem para o pai dele. Falou: papai, eu matei 10 porcos. E ele numa euforia enorme. E o pai dele: Allah te abençoe, meu filho. Allah te abençoe. No fim das contas, quem foi a vítima ali foi o Hamas. Exatamente. Tudo isso. E aí a gente vê o tratamento da mídia com relação a Israel e o tratamento da mídia de uma maneira muito geral com relação a Hamas, uma inversão de valores enorme. Ou seja, essa perseguição também com Israel, alguns teólogos, alguns historiadores vão dizer que Israel é o termômetro dessa grande tribulação. É isso mesmo? Israel é o termômetro? Quando as nações se reunirem contra Israel, quando Israel perder ali sua força política, é um estralo que pode
O pastor já falou também da questão da construção do templo, o pastor já falou sobre a questão da figueira, a figueira sempre apontando para Israel. É isso mesmo? Eu creio que sim. A gente não pode afirmar com certeza, porque nós não temos nenhum versículo na Bíblia. Mas, em particular, eu acredito. Israel é esse relógio aí, né, que aponta realmente. É o super sinal. Não existe, gente, sinal maior do que a volta dos judeus. Não existe. É uma coisa impressionante. A Bíblia foi escrita por judeus, Jesus é judeu, e nesse momento agora tem um judeu no céu sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Isso é impressionante. A nossa oração deve ser: Jesus, vem logo. Maranata, apareça logo, vem buscar o teu povo. Não tem mais nada que ser feito aqui na terra, a igreja não cumpre. Nós estamos vendo um período de apostasia. Muitos pregam um grande avivamento antes da volta de Jesus, eu não acredito nisso. Jesus falou que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, né? Então, eu não acredito nesse avivamento. O que está vendo hoje é movimento, não é? Igreja inclusiva, pessoas querendo mudar a Bíblia e tal. É uma coisa impressionante. O que está acontecendo hoje é o que o pastor acabou de falar, né? Uma grande apostasia. Né? Apostasia. Esse é um sinal tremendo também. E se a gente olhar também para as Escrituras, sempre que teve uma apostasia generalizada, ou aconteceu um juízo em seguida, Pois é. Ou não. É o que está sendo dito, né? Quando nós falamos de Há uma grande Segunda apostasia. Tessalonicenses, está relacionada diretamente a esse assunto. Essa apostasia é a teimosia, é o abandono da fé. Né? A apostasia é abandonar os princípios bíblicos, é abandonar os princípios da fé, uma vez que nós acreditamos, depositamos a nossa fé. Por isso que existe hoje o credo. Nós depositamos fé nessa verdade, né? E que verdade é essa? É a palavra, o verbo que se encarnou, né? E habitou entre nós. Teologicamente, alguns teólogos dizem que Jesus é Deus andando entre os homens. E todas as vezes que chegou a esse patamar, houve sim uma repentina destruição. Mas nós temos que nos alegrar, até porque quanto mais próximo da vinda de Cristo, mais próximo está a vitória da igreja, né? E Paulo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, né, todos nós conhecemos esses versículos, que eis que vos digo que um mistério, né, capítulo 15, a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério, né, como nós falamos aqui, do mistério revelado a nós, como igreja de Cristo, que não foi dispensado no Antigo Testamento, mas foi revelado por nós, a igreja do Senhor, né? Que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E aí depois a gente pode até tocar nesse assunto da trombeta. Quem vai ouvir? E teve um aluno que ousadamente me perguntou a semana passada: professor, tudo bem, eu tenho que ouvir o soar da trombeta, e os surdos? Aí eu falei, deixa eu orar primeiro, depois a gente conversa sobre isso. Aí eu jogo aqui na mesa para a gente poder conversar sobre esse assunto, não discutir. O último tocar da trombeta, né? E os surdos? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então, quando se trata de escatologia, quando se trata desse tema tão abrangente... É que não dá para falar só de uma coisa sem falar tá atrelado, né? Tá atrelado.
da vitória da igreja. Então, quando se trata de escatologia, o assunto, né, o estudo sobre as últimas coisas, que escatologia a palavra, né, o significado da palavra escatologia é o estudo das últimas coisas, é o estudo a respeito da igreja. E finalizando aqui a minha parte, você que nos assiste precisa entender o que está escrito, como nós falamos no início, Apocalipse 1 e 3, é o que precisa ler, precisa ouvir e precisa guardar tudo isso que está sendo colocado na mesa hoje aqui, né? Sim. Que riqueza de tempo de estarmos aqui e, conforme o Espírito Santo vai colocando no nosso coração, nós falando a respeito da igreja, que é essa vitória. É isso que eu quero finalizar. Eu quero finalizar dizendo que a nossa vitória, a vitória da igreja, a vitória do corpo de Cristo, está muito próxima. Está muito próximo. Na verdade, nós não temos muito tempo para discorrer esse assunto, que ele é muito vasto. A gente podia marcar aqui uns 10 podcasts. Uns 10 episódios, né? Agora, o dia do Senhor, a ira de Deus no Novo Testamento. Nós citamos muito o Antigo Testamento. Apocalipse capítulo 10, capítulo 14, o versículo 10 e o 19. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande largar da ira de Deus. Tá? Outro texto também, Apocalipse 15, o versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora, eu assustei vocês com os textos. Agora, para terminar, eu quero ler aqui um texto aos Efésios, capítulo 2, os versículos 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então o Senhor nos livrará da ira futura que está para cair na terra. Agora, concernente à trombeta, esse som não é audível. Isso é coisa do Espírito, né? Então, os mudos, os surdos, os cegos, todos até os loucos do radão vão ouvir esse período aí. É lógico que a gente... é muito tema para a gente tratar, é muita coisa para a gente falar e com certeza a gente... E a nossa proposta também não é essa, né? De querer... encerrar tudo em um podcast, mas é trazer a reflexão e trazer aqui a discussão, colocar à mesa aí algumas coisas que a gente possa refletir. E eu acredito que eu, por exemplo, estou saindo aqui com muitas reflexões aqui. Vou chegar em casa e vou rever todos esses textos aí e vou começar a estudar mais, porque a gente precisa se debruçar sobre a palavra, né? Foi o que você falou, ler, né? Ouvir, aprender. Então, assim, a proposta nossa é realmente para aquelas pessoas que estão nos acompanhando possa parar e falar assim: rapaz, o que esses homens estão falando aí faz muito sentido. Vamos lá para as escrituras, vamos aprender mais. Nunca tinha parado para perceber nisso, nunca tinha parado para ler sobre esse texto. E eu acredito que depois dessa conversa aqui, talvez é uma pergunta que eles estão fazendo, né? Como se preparar para não ficar na grande tribulação? Aí são 3 princípios: é se apegar a Jesus. Exatamente. Na verdade, é conhecer a sua palavra, e o terceiro, fortalecer a sua relação com Deus. Quem falou sobre a apostasia mais foi o Jonas? Foi você, pastor? Apostasia. Eu também falei também. Bom, por exemplo, olha aqui que Paulo fala aos Efésios 5 e 6.
ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Assim, pastor, falsos ensinos, falsos mestres. Está desviando as pessoas da verdade. É por isso que às vezes a igreja hoje, eu tenho falado às vezes isso muito, tem sido repetitivo isso. Eu acredito que o grande desafio hoje nosso na igreja talvez não seja nem tanto de evangelizar, de falar de Jesus para as outras pessoas, né? Porque hoje as pessoas estão falando aí. O grande desafio é realmente você se apegar à Bíblia, ao Evangelho puro e simples. Na prática. Na prática, né, pastor? Porque hoje muitas pessoas estão sendo levadas por conta das suas próprias concupiscências. Elas não querem... Pastor, hoje você postou, eu vou assustar vocês com alguns textos. Tem muita gente que não quer tocar nesses temas. Tem muita gente que foge. Não, que Muitos isso? pastores hoje, né? Que isso? Para que falar sobre isso? Para que vai assustar as pessoas? Não. Gente, é Bíblia. Nós não estamos lendo outro livro. Nós estávamos lendo textos bíblicos que estão na Bíblia. Só textos, né? Só textos bíblicos. Vocês não param? Olha o que Paulo fala. Paulo não entendeu muitas coisas. Nem Paulo. E a gente vai querer entender? Exatamente. Olha o que ele fala aqui aos Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O meu conselho é esse. Quando se trata de escatologia, não queira colocar nada na Bíblia. Extrai dela, lê os textos, como eu fiz aqui. Deixa ela falar. Deixa ela dizer, é o que está escrito. Não, mas eu acho, não tem que achar nada, é o que está escrito. Vem a ira de Deus sobre a terra. Isso é bíblico. Os antigos profetas falaram, nosso Senhor Jesus Cristo falou, João falou, Pedro falou do dia do Senhor, e João no Apocalipse falou do dia do Senhor. Vem, o dia do Senhor vem, está para chegar na terra. Né, sobre os filhos da desobediência. Então, vamos ficar com Efésios 2, né? E ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos de pecados. Essa é a nossa bendita esperança. Nós estamos aguardando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem. Não sei se ele vem no início, ou no meio, ou no fim, mas que ele vem. Seria bom que ele viesse logo. Ora, Maranata, Senhor Jesus. Né? Gente, muito bom, pastor Elvio. Citar um texto aqui finalizando, o Paulo escrevendo a Tito, ele fala: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos remiu de toda iniquidade para separar para si só um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta Tito, com toda autoridade, e ninguém te despreze. Então, a graça foi manifestada. Se apega nela. A graça é Cristo manifestado. E nos ensina a viver em santidade, renunciando à cobiça mundana, os cuidados dessa vida, para que venhamos ser dignos, de novo eu falo, para estar de pé diante do Filho do Homem. Aí ele fala assim, João, 1 de João, capítulo 3, 2, filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, nós o veremos. Se apegue nisso. O Jonas acabou de falar, um corpo incorruptível, incontaminável, está preparado para mim e para você, para vivermos numa eternidade adorando a Deus na sua glória. Deus abençoe. É isso. Pastor Jonathan.
Que alegria, né? Que tempo precioso esse, que tempo precioso. A gente não quer aqui realmente, de novo, repetindo, né? Trazer nenhum tipo de divisão e não queremos também que quem nos ouve comece a defender ferrenhamente seus posicionamentos, né? O que a gente quer trazer é uma reflexão sobre o texto bíblico e o que perdura sobre tudo isso. Sim. Indiferente se você é pré, se você é pós, é que você tem uma vida com Cristo, né? Genuína, sincera. Estejamos preparados para em que momento Ele vier, para que a gente possa viver com Ele a eternidade, né? Sim, foi um período maravilhoso, enriquecedor. Sair daqui mais conhecedor. Também nós vamos rever assim bastantes textos a respeito do assunto, que é amplo. E agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por estar aqui. Deus nos dá essa oportunidade de poder compartilhar. Eu só quero finalizar com o hino da harpa. Não vou cantar ele todo, mas você que nos assiste, depois medita na letra desse louvor, que é o hino da harpa 442. Breve verei o bom Jesus, né? Aí ele fala: breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Estamos chegando para o final do nosso terceiro episódio, Café com Teologia. Nossa, eu saio daqui maravilhado mesmo. Muito obrigado, pastor Osmário. Sua presença foi maravilhosa aqui conosco. De novo, a gente teve só água, não deu tempo de fazer o café. Mas a gente vai tomar esse café logo. Foi uma alegria muito tê-lo conosco. E está convidado aí, né, para os próximos episódios. Se tiver agenda, esteja conosco. Pastor Elvio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Embora o tema é difícil da gente, mas a gente tenta ali trazer aí uma reflexão para todos aqueles que estão nos acompanhando. É o nosso pastor Jonathan. Obrigado mais uma vez, meu querido. Estamos juntos aí. Pedrão, como é que a gente faz agora, Pedro? O povo tem que fazer o quê aí, Pedro? Se inscrever no nosso canal, seguir nas nossas redes sociais e compartilhar com os amigos, né? Que É isso aí. Nossa, Depois de um episódio como esse, você acessa o nosso canal, aí você se inscreve. E lembrando, hein, se tiver aí mais de 100 inscritos no YouTube, nós vamos aí sortear a caneca. Já deixa, né, nos comentários desse episódio. Exatamente. Eu quero a caneca. Hashtag. Exatamente. Hashtag eu quero a minha caneca. Coloca lá nos comentários lá, hashtag eu quero a minha caneca Café com Teologia. Você vai tomar um café, um chocolate, o que você quiser aí nessa caneca maravilhosa. Gente, foi uma alegria tê-los conosco e estamos juntos aí. Então acesse, se inscreva no canal, curta a nossa página, compartilhe, e para que essa palavra, para que essa roda de conversa chegue o máximo de pessoas possível, que esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo, de alcançar pessoas e que pessoas sejam transformadas através desse bate-papo, através dessas explanações bíblicas, através dessas reflexões bíblicas, que o Senhor alcance o seu coração. Fica um beijo aí em todos vocês, que o Senhor guarde a vida de vocês em nome de Jesus. Beijão a todos.